Bem, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a pregadora da noite, que é a doutora Lucinéia. Querida doutora Lucinéia, a palavra está com você, Deus te abençoe. Muito obrigado por atender esse convite, né, de poder falar para a gente. Estamos aqui todos prontos para te ouvir. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Olha, pregador é uma palavra forte. Já Na te chamei de realidade, pastora hoje, já te chamei de pastora, então agora vai pregar a palavra, vai comunicar ai, a amém. verdade. É, eu fiquei muito contente quando Samuel pediu para que eu falasse um pouquinho. Nós estamos vivendo situações muito complicadas, né? O mundo está vivenciando situações muito complicadas. E nós temos presenciado também manifestações pelo mundo afora, pleiteando uma igualdade, né? Uma igualdade entre as pessoa humana. E quando Samuel falou, né, eu vi a fala de Samuel descrevendo, falando sobre o meio ambiente, eu falei que importância trazer isso para a igreja, né? E quando ele pediu para que eu falasse um pouquinho sobre essas questões que estão ocorrendo, e eu, como professora de direitos humanos, na realidade, eu sou professora das matérias onde as pessoas não fazem nenhuma ressalva, né? Porque eu sou professora em direitos humanos, sou professora também do ECA, criança e adolescente, e sou professora também no direito dos refugiados. Então, são áreas que eu atuo, né? E já há muitos anos. E eu, toda vez que eu começo uma aula de direitos humanos, porque direitos humanos, o seu embasamento está no texto bíblico, não é? Quando nós falamos do princípio de justiça, quando nós falamos no princípio da liberdade, quando nós falamos na proteção dos refugiados, quando nós falamos também no princípio da igualdade, todos esses princípios que estão nos direitos humanos têm um embasamento na Bíblia, né? Nos princípios bíblicos, princípios esse que vem com amor. Mas eu gostaria aqui de fazer um comentário, e me permitem, se eu trouxer algumas experiências minhas também, que acho um tanto quanto necessárias. Mas eu queria só fazer a leitura de Gênesis 1, 27, que diz: Deus criou Deus, pois o homem, à sua semelhança, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Então, Gênesis 1, 27. Eu, quando inicio direitos humanos, inicio falando isso para os meus alunos. Isso é o maior princípio de igualdade. Na Bíblia também não encontramos nenhuma menção de raça. Não existe raça. Inclusive, em Atos 17, 26, tem-se escrito: de um só se fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a terra, face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Então, nunca houve, a raça é humana, mas num determinado período de estudos do homem, filosofia, sociologia e outros estudos que são denominados um período do antropocentrismo, onde o homem se colocava no centro do universo e não se tinha a palavra de Deus centrada nesse centro do universo, então começou-se a se falar em raça, começou-se a se falar na superioridade, começou-se a se ter cada vez mais a desigualdade, que sempre foi algo no mundo, né? E Deus nos deu o seu filho primogênito para nos salvar e nos trazer o princípio da igualdade. Mas eu gostaria aqui de falar um pouquinho no contexto material. Quando eu falo no contexto material, eu quero falar um pouco no contexto do homem, né? E trazer um desses princípios como princípio da igualdade, para que a gente possa, então, fazer uma maior reflexão.
Quando eu falo do princípio de igualdade, e aqui eu quero trazer o que hoje nós estamos vendo e sempre vimos, né? Uma desigualdade entre a pessoa humana. Mas parece que esse vírus que está aí está fazendo com que essa desigualdade seja escancarada e muitos estejam refletindo sobre isso. E eu queria trazer rapidamente essa chamada desigualdade que nós estamos vendo, a desigualdade social, mas também a desigualdade racial. Essa desigualdade que é histórica, né? Essa desigualdade que ela inicia no início da Idade Moderna, né? E num período escravagista. E nem falo, porque a escravidão foi a primeira forma de trabalho do homem sobre a terra. Mas eu quero falar desse período escravagista montado, ou seja, inserido numa condição de desigualdade racial. E isso nós vimos no Brasil, isso nós vimos no sul dos Estados Unidos, e isso nós vimos em diversas regiões, e que hoje, idade contemporânea, nós estamos vendo os reflexos de tudo isso. Nós estamos vendo o que essa desigualdade pode ocasionar, né? Então, senhores, me permitem, irmãos, só fazer rapidamente um breve histórico entre o nosso país e também os Estados Unidos, no tocante a essa desigualdade, para que nós possamos entender, e depois eu vou tomar liberdade de rapidinho também falar das minhas experiências, né? Eu espero, e bispo, se eu for muito longa, por gentileza, pode me cortar, porque eu falo muito, apesar de não parecer. Adoro falar, então tenho que tomar cuidado, né? Aí o Samuel, o bispo, quem puder, me corte, não vai haver problemas. Mas a nossa questão, ela inicia-se, como todos sabem, né? No século XVI, até o século, meados do século XIX, nós tivemos aí mais de 4 milhões de escravos, né? Ou seja, aqui eu estou falando dos africanos, involuntariamente trazidos para o Brasil. Foi aí um período de grande força econômica de Portugal e também no Brasil. E é interessante porque durante todo esse período de existência da escravidão no Brasil, tiveram-se muitas lutas, foram implementadas muitas lutas. Lutas essas, inclusive, e principalmente pelos escravos. Não é? Eu costumo dizer que existia uma norma que falava escravo não é gente, escravo é coisa. Aqui no Brasil, escravo foi coisa. Aquele homem negro, mulher negra foram coisas. Nos Estados Unidos foram propriedade. A diferença de um com o outro, propriedade é ter o ser para si, uma escritura. Coisa é ter a posse. E com essa posse eu posso alugar, vender, transacionar. Por que eu falo isso? Porque no âmbito do direito civil, esse sujeito era coisa. Porém, no âmbito penal, e isso só aqui no Brasil, apesar de coisa, no âmbito penal ele deixava de ser coisa e passava a ser julgado, e, consequentemente, seu julgamento à forca. E por quê? Por conta das lideranças, né? Por conta dos grandes movimentos contrários ao processo de escravidão. E, mais tarde, isso aliado também àqueles que eram contra esse processo escravagista, né? Pois bem, temos, num determinado período, e isso ocorre quando a família real aqui vem para o Brasil e chega no Brasil e vê um Brasil com muitos negros. Quando se fala negros naquela época, se falava não só os africanos, os pretos, mas também os indígenas. E aí foi que Dom João VI resolveu, né, atrelado e com fundamento de um desenvolvimento agrícola, resolveu fazer as Seis Marias. E em 1810, 1818, ele resolveu, então, soltar
um decreto no qual admitia-se a vinda, era um instituto utilizado em Portugal, que veio para o Brasil, admitia-se a vinda dos estrangeiros para o Brasil e, consequentemente, estrangeiros europeus, exceto africanos e asiáticos. Somente os europeus para adquirirem terras nesse país. E à medida que eles viessem, eles teriam as terras doadas, terras que Portugal adquiriu e não usavam. Essas terras eram atribuídas aos estrangeiros para que eles desenvolvessem aí a sua agricultura. Mais tarde, ou seja, em 1822, me permitem falar rapidinho dessa história, José Bonifácio aboliu o que se chama sesmarias, mas aí o Império ainda assim coloca, tem-se terras para serem vendidas. Então, a abolição das sesmarias fez com que mais tarde houvesse a lei da terra, o direito de posse mediante a compra dessa terra. E essas terras, mais uma vez, fornecidas aos estrangeiros que viessem ao Brasil, exceto os africanos, exceto os asiáticos. Então, normas essas postas no nosso país, né? na era colonial, na era imperial. E depois nós vamos ter aí também outras formas, mais tarde, com a possibilidade de um país mais industrializado, quer dizer, início de uma industrialização, a chamada também de estrangeiros para que viesse para o Brasil e, a partir daí, implementasse um trabalho maior na área da indústria. E assim foi feito. 1871, paralelo a tudo isso, nós vamos ter a lei chamada Lei do Ventre Livre, todos conhecem, a primeira lei que a gente fala voltada à infância, e essa lei determinava o quê? Determinava que os filhos das escravas eram libertos. Foi a lei que mais desagregou a família negra nesse país, que já não tinha uma agregação, ficou mais ainda desagregada, porque o senhor não ficaria com seus filhos, salvo se ele recebesse uma indenização. Então, estava lá a indenização para que ele ficasse com essa criança. E essa criança, depois de uma certa idade, trabalharia de graça até os 21 anos para esse senhor. Bom, paralelo a isso, vigia, desde a época da colônia, que ninguém sabe, isso permaneceu até o ano de 1940, o que chamamos de a criança ela passa a ser imputável penalmente, ou seja, ela passa a ter a responsabilidade penal. Isso desde os 7 anos de idade. E aqui no Brasil existia também, como na Europa, a chamada Roda dos Excluídos. Essa Roda dos Excluídos, que era uma atribuição dada às Santas Casas de Misericórdia para criar, né, as crianças órfãos, as crianças sem famílias. O que eu quero dizer com isso? Que em 1871, com a Lei do Ventre Livre, essas crianças passaram, claro, os senhores que não cuidavam, elas iam para as rodas dos excluídos, e da roda dos excluídos, aos 7 anos, estão perambulando pela rua. Quem eram as crianças que eram presas? Quem eram as crianças que eram responsabilizadas? Se não essas crianças que, apesar de livres, filhos de escravos, senão as crianças que vinham da zona rural, não negras, mas pobres, desacompanhadas, precisava sobreviver, e era eles que essa lei era posta. Isso até o início da República. Após, com a República, aliás, até o Império era 7 anos, com o Império a responsabilidade aumentou para 9 anos, então a criança, a partir dos 9 anos, tinha uma responsabilidade. Com a República aumentou essa responsabilidade aos 14 anos, e só com o Código Penal, nos anos 40, é que se aboliu a chamada imputabilidade a essas crianças, né? E isso por quê? Por conta de um movimento que a sociedade fez contrária a essas ações. A criança só não era julgada à forca, mas ela respondia igualmente e ficava a decisão à luz do próprio juiz determinar qual a sua pena. Algo indigno, né? E, paralelo a isso, já na abolição,
Nós não temos nenhum tipo de políticas públicas voltado para esses que, entre aspas, tiveram uma abolição, mas não entraram no chamado processo de desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico do Brasil. E essas pessoas foram colocadas à margem, por mais que antes da abolição se proclamasse uma política para que essas pessoas, ou seja, esses ex-escravos, esses libertos, pudessem utilizar-se, né? Ou seja, desenvolver do processo econômico no Brasil, isso não ocorreu. Inclusive, houve uma promessa a todos os escravos que participassem, os negros, né? Que participassem da Guerra do Paraguai, que eles iam receber terras, iriam ser livres. Então, foi uma das guerras que mais teve o maior número de escravos participando. Mas, como tudo no Brasil é falado, mas não cumprido. Então, isso não foi cumprido. Ou seja, não tiveram terras. Então, você imagina, da noite para o dia, eu conheci uma senhora, o meu avô, se tivesse vivo, teria 140 anos de idade. Então, vocês já veem, nós temos 132 anos de abolição. 142, porque quando a minha mãe nasceu, ele tinha 60 anos. Hoje a minha mãe está com 86 anos, né? Então, é um período muito pequeno, né? Mas o que eu quero dizer é que a falta dessas políticas públicas e mais as leis segregacionistas, que apesar de dizerem que nunca existiu no Brasil, existiu sim, quando se falava da proibição do negro na escola, salvo isso na escravidão, se esse negro fosse liberto, né? E para ser liberto e frequentar a escola, ele tinha que provar que não tinha doença alguma, né? O analfabetismo pós-abolição, que diziam que todos eram iguais, mas o analfabetismo impedia com que ele exercesse a maior garantia individual de um ser humano, que é o direito a voto, né? E assim outras circunstâncias, até que se cria a lei da vadiagem. A lei da vadiagem, que era aquela lei onde quem não tivesse anotação na carteira seria preso, seria detido. Ora, como ter anotação se não tinha emprego? Quem salvava essa família negra, se não as mulheres negras num trabalho doméstico, que sustentavam suas famílias? Que política se tinha para esse povo negro, né? E assim nós vamos ter até chegarmos em 1950 com a primeira legislação. E qual é a legislação contra o racismo? Afonso Arinos, que era considerada como contravenção penal. E, paralelo a isso, haviam três grandes movimentos. O movimento eugenista, que dizia que o negro era uma raça, e aí usando a expressão, inferior ao branco. Tínhamos um outro movimento perpetuado nesse período, que era chamada democracia racial, onde o Brasil, com maior número de negros e europeus, se miscigenaram. Então, não havia que se falar em desigualdade, em racismo. E um outro movimento negro, que apregoava, sim, o racismo e a necessidade de políticas públicas. Tanto que foi o movimento negro, em 1931, a apresentar ao governo da época um documento onde fosse instituído a escola noturna, para que negros e pobres pudessem estudar à noite, ter o acesso de ensino a noturno. Então, uma glória do movimento negro, né? Assim também, isso é rapidinho, em termos de moradia, existia a Frente Nacional Brasileira. Todos sabem o que são quilombos. E após a chamada abolição, os negros, é o que eu estou falando em São Paulo, no Rio também ocorreu, em outras regiões, mas os negros habitavam a região Jabaquara, Aclimação, habitavam a região da Bela Vista, juntamente com os italianos, Pompeia, Sumarezinho. Regiões essas que mais tarde foi se tendo o que chamamos de desenvolvimento mobiliário.
Como ter negros nessa região? Então, o governo da época chamou a Frente Nacional, a Frente Negra, nesse caso a Frente Negra Paulistana, e ofertou para a Frente Negra a possibilidade de doar terrenos numa determinada área e material para que houvesse a migração dessa população para essa região. É aí que surge Brasilândia, é aí que surge Peruche, é aí que surge Casa Verde, é aí que surge a Zona Norte. E aí esse desenvolvimento mobiliário chega na Aclimação, chega na Vila Mariana, chega na Pompeia, Sumarezinho e assim todas as regiões. Mais tarde, à medida que vai havendo esse progresso, os negros são colocados mais ainda, aí vão lá para a Zona Leste, Vila Matilde, né? Depois, mais tarde, vão para as Coabs. Eu falo isso por quê? Pela falta do desenvolvimento econômico. E o que eu quero dizer com isso? A falta de política de igualdade de oportunidade faz com que você, por mais que queira, não consiga obter um processo pleno, igualitário. Aquele que detém o poder econômico, ele vai dizer, eu tenho a empresa. Até aqui, o negro entra como faxineiro. Acima disso, eu não quero. Hoje, ele chega como encarregado de uma empresa, mas jamais eu quero um negro como diretor da minha empresa. Toda essa forma de discriminação racial faz com que haja a limitação dessa igualdade. Faz com que as pessoas não estejam no mesmo, e aqui eu estou falando materialmente, não estejam disputando de forma em igualdade o mesmo espaço. E um dia isso tem que eclodir. Um dia as pessoas começam a querer essa igualdade. Um dia começa a se ter gritos por essa igualdade. Paralelamente a isso, nós vamos para os Estados Unidos, que também lá no sul dos Estados Unidos teve um processo terrível, como aqui no Brasil não foi nada. Alguém fala, aqui no Brasil foi menos doloroso. Que menos doloroso? Escravo é escravo em qualquer lugar. E as dores foram as mesmas. Agora, quando você tem nos Estados Unidos um processo escravagista no sul dos Estados Unidos, consequentemente, no norte dos Estados Unidos, proclamando uma industrialização em todo o território. E isso tinha um empecilho, que era o sul dos Estados Unidos. E aí se tem uma guerra civil. Nessa guerra civil foi colocado que o maior número de negros que pudessem participar seriam livres e teriam terras. E foi o que ocorreu. Os negros foram livres no sul e tiveram suas terras no sul. Terra e um animal para começar a sua vida. Da data dessa chamada emancipação e, posteriormente, abolição da escravatura nos Estados Unidos, o Norte, através do Partido Republicano, fizeram diversas políticas para fazer a inclusão desses negros. Tanto que o primeiro negro norte-americano a ser senador foi em 1836. Né? E, paralelamente, nós tivemos outros, até que os nortistas verificaram que eles iriam perder muito com o Sul, com o apoio do Sul. E aí começou, no ano de 1856, a chamada política segregacionista. E uma dessas políticas se dá com a chamada decisão da Suprema Corte Americana, onde ela institui a chamada doutrina dos iguais, mas diferentes. Né? Ou seja, somos iguais, mas somos diferentes. Então, fique no seu lugar, tenha a sua educação, tenha o seu sistema de saúde ali. Não venha nos misturar. A política da proibição de casamento interracial, a política, enfim, toda segregacionista, que quem mais captou foi o sul dos Estados Unidos. Tá?
E essa política ela foi até que no ano de 1954, de 1896 até o ano de 1954, também através de uma decisão da Suprema Corte Americana, ficou designado que a partir daquele momento não haveria mais a política segregacionista, ou seja, iniciada nas escolas. Não poderiam crianças negras estudarem separadamente das crianças brancas. Isso é claro, numa norma, numa decisão, de fato continuava. E foi nesse período que a primeira criança negra, uma menina, que todos também já devem ter visto, ingressou. Aos 7 anos, e agora faleceu há 2 anos atrás essa senhora, e ela adentrou na escola, recebendo, enfim, tanto que ela era escoltada, mas foi o início. 1941, antes disso, uma das políticas que começou a ser implementada nos Estados Unidos foi política de ações afirmativa para os negros, 1941, para que os negros pudessem, para que houvesse uma consciência racial. Por isso que em 54 houve a mudança pela Suprema Corte dessa doutrina dos iguais mais diferentes. Mas permanecia as chamadas políticas de desigualdade. 1961, nos Estados Unidos, vai se ter a primeira política de discriminação positiva. Nenhuma discriminação é boa, claro que não, mas é necessária, porque aí entra o que chamamos e fazemos a diferença do que a lei nos diz. Todos são iguais perante a lei, porém, materialmente, somos desiguais. Seu áudio fechou, doutora Lucinéia, está fechado o áudio. Agora abriu? Eu vivo batendo a mão. Desculpem. Então, essa chamada política de ação de discriminação positiva não é legal, claro que não. Nenhuma discriminação é boa, mas ela é necessária. E o que difere ela das políticas de ações afirmativas? As políticas de discriminação positiva são as sistemáticas de cotas. Essas devem de ser imediatas e transitórias e postas apenas num determinado momento para servir uma determinada ala, um determinado campo da vida daquela pessoa. Então, por isso, as ações afirmativas não são políticas mais programadas pelo Estado e que atuam em todos os campos da vida, campo social, econômico, cultural, político, civil. Bom, os Estados Unidos, então, em 1961, resolve, através de John Kennedy, instituir o Comitê de Oportunidades e Igualdade no Trabalho. Então, inicia-se aí a sistemática de cotas no âmbito do trabalho. Mais tarde, 1965, essas cotas elas vão se ter com Lyndon Johnson, onde ele reafirma que para qualquer empresa prestar serviços para a administração pública, ela tem que ter um número de cotas suficientes de negros para que haja o reconhecimento por parte do Estado. Então, começa a se ter aí uma mudança. Paralelo a isso, aquelas, principalmente no Sul, né, as chamadas linhas, né, ou ações segregacionistas, começam a se ter um levante da comunidade negra. É aí que surge Martin Luther King, é aí que surge Rosa Parks, é aí que surge os Panteras Negras, e eu me lembro que eu era pequenininha nos anos 70, tinha um slogan que dizia Black Power, preto tem poder. Me lembro muito bem desse slogan atribuído. Agora, é interessante que durante todo esse período, nos Estados Unidos, em 1967, eleito 3 prefeitos negros, fora o número de senadores. Mais tarde, os Estados Unidos vão ter governadores negros, fora um número aí de pessoas, representantes, diretores de empresas, fundadores de empresas negros. A primeira mulher negra mais rica norte-americana se deu no ano de 1930. 1930, a primeira milionária negra nos Estados Unidos, com o seu trabalho. Ela sofreu
não apenas a discriminação por ser negra, mas também por ser mulher. E por ser mulher, essa discriminação adivinha dos seus pares, né? Mas foi a primeira mulher negra milionária no Brasil. Nós temos aí tantas outras apresentadoras, enfim. E vamos ter a nomeação de um presidente negro norte-americano. Com tudo isso, eu percebia, e paralelo a isso, nos anos 60, nos anos 70, 80, até os anos 90, a comunidade negra faz e tem ainda hoje uma grande importância no sentido do black money. O que é o black money? As empresas que não adotavam um número de negros trabalhando naquela empresa, sendo diretores da empresa, não se comprava da empresa. Uma das empresas que mais atuou com a chamada cotas no âmbito dos cargos eletivos foi o supermercado. Agora me fugiu o nome. Gente, aqui em São Judas tinha ele, esqueci o nome do supermercado. O Walmart. O Walmart, isso, o Walmart. E eu fui participar. Eu faço parte de algumas reuniões de inclusão no trabalho, e numa participação tinha os diretores, e foi comentado aqui no Brasil, para se ter um maior número de negros nos cargos eletivos, né? E a resposta do diretor foi o seguinte: mas haja vista que tem muitos negros balconistas, né? A questão não é esta, a questão é de trazer o negro também numa condição, né, dessa igualdade. Então, é a noção que se tem, mas jamais ele falaria isso nos Estados Unidos. Pois bem, tudo isso, negros sendo donos das indústrias, né, de músicas e tudo mais. E não foi suficiente tudo isso para acabar com o que nós chamamos de racismo. E qual é hoje o sofrimento do negro norte-americano? O racismo estrutural. A falta da universalização em igualdade no tocante aos direitos à educação. Então, essas questões todas, elas são postas. E o que vem a ser um racismo estrutural? Um racismo individual, a lei, ela ataca, ela prende. Um racismo institucional, advém das instituições, que nos Estados Unidos, com o black money, diminuiu. Mas o estrutural está na raiz. Basta ser negro para você ter uma condição, para se ter um conceito. E é isso que ocorre nos Estados Unidos. A violência, isso eu estou falando nos Estados Unidos, a violência policial, né, a abordagem policial, tudo isso em razão de ser negro. E o que hoje se discute nos Estados Unidos? As cotas, as políticas de ações afirmativas, hoje não são mais para negros. Hoje são para latinos também, para asiáticos. Numa das universidades mais famosas dos Estados Unidos, em Harvard, os asiáticos ingressaram com uma ação pleiteando as ações afirmativas, o direito de igualdade. Hoje, nos Estados Unidos, a discussão está sendo pela desagregação das cotas e a oportunidade total, e o fim do racismo estrutural. E, consequentemente, isso foi posto para diversas nações. Foi colocado para diversas nações. E aí eu pergunto, e o nosso país? Como fica? O que se trata? Hoje ainda estamos discutindo cotas, e mesmo assim há quem diga cotas é um tratado de falta de inferioridade. Que inferioridade? Alguns alunos meus vêm e dizem assim: professora, eu não quero dizer que eu estou com cotas sociais, que é do ProUni, e nem cotas raciais. Eu falo, vocês têm que se orgulhar. Quem tem que ter vergonha é o Estado, porque se existe cotas é porque em algum momento o Estado falhou. Então, vocês têm que ter orgulho de estarem aqui.
Quem tem que ter vergonha é o Estado, porque se o Estado não tivesse falhado, se o Estado tivesse trazendo todo mundo em igualdade, não haveria cotas. Então, as cotas são necessárias, sim, até que todos alcancem essa oportunidade. Mas, ainda assim, há uma luta muito grande. Há uma luta muito grande porque, diferentemente dos Estados Unidos, nós não tivemos nenhuma política pública. E essa fala da democracia racial, por conta da miscigenação, sempre foi algo falido, sempre foi algo que nunca existiu. Nunca existiu essa democracia. O Brasil levou anos para tratar dessas diferenças e só começou a tratar no momento em que houve um reconhecimento de um instrumento internacional, que é a eliminação de todas as formas de discriminação racial, um documento de direitos humanos assinado, adotado pela ONU em 1965, reconhecido pelo Brasil em 1969, e que diz esse documento: cabe aos estados fazerem toda e qualquer forma de políticas de ações afirmativas e política de discriminação positiva, ou seja, sistemática de cotas. Isso está para a questão racial, essa política está para a pessoa com deficiência, essa política está para com as mulheres, que são tratados grupos vulneráveis que estão à margem da sociedade, então precisam das cotas para se emergirem, né? E o Estado brasileiro reconheceu, mas só em 2010 implementou com a política de cotas no âmbito das escolas, né, das universidades, inicialmente federal, e também das universidades. Bom, estaduais. O que eu quero dizer para vocês com toda essa rapidez, né? Espero que tenham entendido. E aí vem um pouquinho da minha experiência. Eu sempre adorei estudar, é algo nato em mim. Também sempre tive uma noção dessa... Interessante, porque aos 10 anos de idade, uma professora, eu estava na 5ª série, nos deu um livro que eu nunca vou esquecer, chamado Os Dois Lados da Moeda. E esses dois lados da moeda falava de um menino rico e um menino pobre. E na minha cabeça ali ficou claro a nossa desigualdade, a desigualdade social. E também a própria, eu não quero me colocar, porque tudo que muitas vezes as pessoas falam é vitimização, mas não é vitimização, é realidade, né? Realidade. Então, só para vocês terem ideia, aos 14 anos de idade, eu tinha uma professora que eu gostava muito dela. Olha o perigo da fala, pode matar qualquer um. Gostava muito dessa professora aos 14 anos, e ela dava uma aula que à época a gente tinha, eu não me lembro o nome da disciplina, mas era uma disciplina que nos auxiliava na escolha eventual de um curso técnico, que na época, em 1900, eu vou falar, tem problema da idade, né, bispo? 1980, existia esse curso, então, aos 14 anos, né, era um colegial técnico. E ali eu fui e perguntei para ela, na época existia um técnico público, a escola que, acho que a Regina dá aula, aqui em Mirandópolis, que tinha a Escola Técnica de Magistério, existia no Ipiranga a GV do Ipiranga, e a Escola Dom Pedro, também Magistério, eram as escolas que... Acho que ficou sem o áudio de novo. Ficou sem o áudio. Eu vou tirar o meu, pronto. Aí nessa escola, né, aí eu cheguei para essa professora e falei, professora, o que a senhora acha? Eu quero fazer secretariado no Álvares Penteado. Ela virou para mim e falou, Luciné, esqueça, você vai ser igual suas colegas, você vai ser empregada doméstica e mãe solteira. Então, aos 14 anos, foi a palavra que eu recebi. Empregada doméstica e mãe solteira. Eu nem falei isso para minha mãe, porque se eu falo para minha mãe, ela vai na escola. E ela ia fazer... Minha mãe é muito brava, né? Então, eu ficava quieta com aquilo. E aí, quando cheguei, conversei com a minha mãe, meu pai dizia, eu não tenho dinheiro para pagar a escola, mas eu era muito aventureira no sentido, eu me desafiava. E eu mesmo resolvi ir.
Aí eu fui até o Álvares Penteado, com 14 anos de idade, gostei das disciplinas e me matriculei na escola, no Álvares Penteado, que é a escola comercial, no curso de administração, à noite. Né? Meus pais e eu já trabalhava desde os 14 anos e me matriculei à noite. E eu me recordo que nesse período eu precisava de emprego, já com 15 anos de idade, para poder manter. Então, eu, minhas primas, íamos atrás de emprego. Eu tenho uma prima muito bonita, todas elas, né? E alguns viravam para ela e diziam assim, por que você não vai ser mulata do Sargentelli? Olha, que horror o que falavam. Era esse o mito. Vai ser mulata do Sargentelli. Para mim, nem falavam isso, certamente pensavam, vai para a cozinha. Bom, enfim, consegui entrar no Álvares Penteado. Tinha dificuldades, porque nem sempre meu pai tinha condição de pagar. E essa falta de condição dele pagar e também de eu pagar, mas Deus faz muito o trabalho, né? Como Deus nos dirige e faz. E muitas vezes eu não tive condições. Então, eu chegava no diretor e falava, olha, eu vou pagar, só que o meu pai não tem condições, tal, tal. Ele falava, ok. Então, no dia que o meu pai tinha o dinheiro para acertar aquele mês ou os meses que estavam atrasados, o diretor dizia para mim, acerta os da frente, fica os de trás. Então, ele não me cobrava as mensalidades anteriores, me cobrava só as mensalidades que estavam vencendo naquele período. Então, isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Depois eu consegui fazer um concurso de estágio, entrei no Banco da Amazônia, e ali, meio salário mínimo, mas já me ajudava em alguma coisa. Quando, então, uma amiga minha falou, Lu, vamos fazer a faculdade o ano que vem? Eu dizia, nossa, só se a gente fizer cursinho, mas que dinheiro tínhamos para fazer um cursinho, né? Então, a gente ia para o Etapa, ficava lá pegando umas aulinhas lá quando davam de graça, e nós fomos tentar no final do ano. Eu, na realidade, queria ser assistente social, depois só faria direito se fosse na USP, enfim. E aí nós prestamos, ela em jornalismo, PUC-USP, e eu em direito, PUC-USP. Passamos nas duas. Na primeira fase, ela em jornalismo, e eu passei na PUC na USP, e ficamos na segunda fase, só na PUC, e conseguimos entrar. Então, lá estava eu na PUC, num ano onde a universidade já também cara, mas aí tem um porém, né? Como Deus age em nossa vida. Eu entrei na PUC em 84, na realidade 83, mas fui fazer a faculdade mesmo em 84, fazia filosofia e direito. Mas eu me recordo que no ano de 1900, ainda estando no Álvares Penteado, uma pessoa muito querida um dia chegou na minha casa e falou, Lucinéia, eu trago aqui para você uma recomendação para você trabalhar no banco. E naquela época só se contratava para trabalhar no banco mediante o que chamamos carta memorando. E era uma vaga que saiu na agência Afonso Celso. Era para eu trabalhar como escriturária. Bom, você vai lá no RH, que já está tudo marcado. Fui no RH. Quando eu cheguei no RH, apresentei o memorando. A funcionária do RH pegou esse memorando e picou, rasgou na minha frente e disse, não tem vaga. Bom, eu fui embora para casa, também não tive coragem de falar para os meus pais, falei apenas que não deu certo, e não tive coragem de procurar a pessoa que me falou isso. Passaram-se muito tempo, alguns meses, essa pessoa muito querida falou, e aí, tá gostando do banco? Eu disse, não estou porque não entrei, né? E aí ela falou, por que não? E eu respondi. E aí, novamente, era secretária de um dos acionistas maiores do banco. Aí, novamente, ela falou, eu vou te trazer o memorando e você vai apresentar. E se a pessoa ousar a rasgar, você me fala. E assim eu fiz. A mesma pessoa ia me atendendo. Quando ela pegou o memorando, veio um colega e falou, deixa que eu atendo, vai atender as demais pessoas. E esse moço me atendeu, na época tinha um tal de psicotécnico, fiz o psicotécnico e a vaga era a agência Afonso Celso. Pois bem, aí ele virou para mim e falou, olha, você já está contratada, você vai iniciar no CTO. Falei, tá bom. E quando eu fui para o CTO, não fui para a vaga da Afonso Celso, aí eu descobri que nas agências bancárias
Mas, nos anos 80, dificilmente, ou melhor, você não encontrava negros como gerente ou como atendente. Mas aí eu descobri aonde estavam os negros, no CTO, envelopando, carregando caixas, e foi onde eu fui colocada. Eu tinha que envelopar 600 envelopes, 1.200 envelopes, uma coisa de louco. E tinha gente lá 20 anos e tal. E nesse inteirinho eu entrei na PUC. Então trabalhava meio período, entrei na PUC, trabalhava de manhã, estudava à tarde, e eles descobriram que eu tinha entrado na PUC. E aí me falaram, soubemos que você está fazendo faculdade de Direito, então você sabe, ai gente, para quem tem minha idade, é datilografar. Você sabe datilografar? Ah, sim, então ok, eu quero que você vai fazer o trabalho de escriturária B. Eu fiquei toda contente, serei promovida. Começa amanhã. Eu falei, ok. No dia seguinte, eu cheguei, era uma mesa branca onde nós trabalhávamos em 6 pessoas, ou mais, nessa mesa envelopando. E nesse dia a máquina estava justamente nessa mesa, onde os meus colegas estavam, e estava lá o trabalho para eu fazer. E na recepção, moça. Então, eu fazia todo aquele trabalho e dizia, mas como eu estou fazendo esse trabalho? Por que eu não estou lá na frente? Aí os meus colegas começaram, Lucinéia, é racismo. Lucinéia, não vamos permitir isso. Foram 4 dias, aí todo mundo parou. Parou o meu setor e parou o setor de cima. E aí o chefe veio arguir e a gente falou, não, eu fui contratada, estou fazendo um trabalho de escriturária B, como é que eu estou aqui? E os colegas todos, unânimes da sessão de braços cruzados, até que fosse resolvido, ou seja, que eu fosse colocada na recepção. E assim veio o diretor do departamento. E ele falou, não, vamos resolver, amanhã estará tudo resolvido. Sim, e foi resolvido. No dia seguinte, a caixa de envelopamento meu continuava na mesa, eu no meu cargo, a moça tinha sido dispensada e contratado uma outra moça branca que soubesse datilografar. E a minha promoção não saiu. Então, aí, nós começamos a ver a limitação econômica, as pessoas ditando aonde você tem que ficar e não pode sair desse lugar. Tá? Quando é negado o seu direito de desenvolvimento. E aí foi negado. Né? Eu estudava com um dos filhos de um acionista do banco e falei, tenho muita vontade de fazer de ir para o jurídico. Ele falou, não, Lucinéia, vamos fazer diferente. Vai como estagiária, vai ganhar o mesmo salário e você vai ter condições melhores. Fala com seu chefe e vai como... E nunca isso ocorreu, porque o chefe nunca admitiu. Enfim, uma situação bárbara que eu não aguentei. Cheguei para o meu pai e minha mãe, que ajudava muito eles em casa. Falei, pai e mãe, vamos ter uma grande dificuldade. Eu tenho 2 alternativas. Eu estou no 3º ano da faculdade de Direito. Ou eu sigo e morro no banco, formada e sem a condição de ter o trabalho, ou eu saio do banco e vou lutar, mas aí nossa situação vai ficar delicada. E os meus pais falaram, saia. E assim eu fiz, sair do banco. Claro que a nossa situação econômica foi muito prejudicada, porque eu fui para um estágio, ganhava metade da metade que eu ganhava no banco, que já não era boa, mas eu estava implementada. E Deus é tão maravilhoso que nesse período, eu no 3º ano da faculdade, um professor me chamou. Falou, Lucinéia, eu quero que você seja minha monitora a partir de hoje. E eu fui. Eu falei, professor, não tenho condições, porque não tenho livro. Eu sou rato de biblioteca, eu não tenho livros para comprar. E ele falou, não se preocupe, porque eu te ajudo com os livros. E ser monitora significa ter 100% da mensalidade não paga. Então, é uma bolsa. E assim eu fui monitora lá da PUC, fiquei o 4º ano, fiquei o meu 5º ano, me formei, e no 5º ano eu ainda trabalhava, enfim, fiz um concurso,
Hoje é Defensoria Pública, na época era PAJ, passei como estagiária, tive um conhecimento que acho que nenhum lugar me deu como lá, em termos profissionais, mas sempre ganhando pouco. Então, com isso, eu limitava a roupa, não comprava livro, uma série de coisas a gente deve de fazer para alcançar aquilo que a gente deseja. Bom, enfim, e esse professor me convidou para trabalhar, ele era diretor jurídico do Banco Central, o filho, diretor jurídico do Banespa, tinha um escritório enorme, mas não tinham tempo para administrar esse escritório. Foi quando me convidaram, e a partir daí eu iniciei a minha vida profissional mesmo, mais tarde. Enfim, também uma outra situação de racismo acontecia. Eu, na época, queria ainda como estudante, queria fazer estágio, e eu era muito, como eu posso falar, idealista, não sei, mas essa coisa do trabalhador, enfim, então eu queria ir para o sindicato. E fui para e mandava currículo para sindicato A, B, era do jornalista, era dos bancários e tal, até que uma colega falou: Lu, o melhor sindicato que paga estagiário e paga muito bem é o sindicato de confecções. Vai lá, eles estão com inscrições abertas, vai lá. E eu peguei e fui. Quando eu cheguei, não, a vaga preencheu, não estamos precisando, não há essa. Aí no dia seguinte, conversando com os colegas, eles falaram: não, vamos ver se isso não é discriminação. E aí fizemos lá uma situação que a outra colega, uma das colegas, ia lá ver se tinha vaga, ela ia se candidatar à vaga. E ela foi e se candidatou. E tinha a vaga, né? Então, quer dizer, é a clareza. Só que naquele momento você vai reclamar onde? Você vai falar para quem? Hoje eu falo para os alunos que hoje você tem aonde se direcionar. Naquele período você não tinha, então você engolia solto. Tinha-se vaga, mas como é que eu ia exigir essa vaga, né? Então, eu comecei a sentir dificuldade em grandes escritórios que não contratavam, uma série de dificuldades. E aí eu pus na minha cabeça, eu tinha uma tia minha que, nos anos 50, saiu daqui, foi viver nos Estados Unidos, e ela, um pouco da minha história, eu falo que a história dela se dá com a minha, claro, o caminho um pouco melhor do que a dela, porque ela teve que sofrer muito, foi autodidata, apanhou dos outros porque queria simplesmente estudar, então uma série de situações. Então essa minha tia dizia: Lucinéia, na vida a gente tem que escolher aquilo que você possa fazer independentemente de ter emprego. Se não tiver o emprego, você pode ter o seu trabalho de forma autônoma. Então, essa coisa sempre ficou na minha mente, e com todos esses empecilhos, eu falei: vou abrir o meu escritório. Então, com os clientes do meu professor, que deu essa oportunidade, da primeira clientela até hoje, só um vai indicando o outro. Então, minha clientela é formada desde aquele período até hoje, então, sempre tive o meu escritório. E no início dos anos 90, em 1990, 1º de março, cheguei na faculdade. E ao chegar na faculdade, eu perguntei se eu poderia trabalhar como voluntária, já formada. Ele falou sim. E eu comecei a trabalhar em 89, 1º de março, ele falou: vai até a sala tal. Fui até essa sala e lá me falaram: professor, você vai ser contratada pela PUC. Você vai ser contratada como auxiliar de ensino num período de 2 anos, contrato determinado. E depois, se você vai fazer uma prova, passando, vira o contrato indeterminado. E se quiser, segue a carreira como professora concursada. Deus foi tão benigno, fiquei 2 anos como professora, fiz uma prova, tive uma excelente avaliação, passei a ser professora por prazo indeterminado, fiz meu mestrado, que eu já contei aí a minha situação do mestrado, não dá tempo, né, bispo, de contar mais, mas sofri horrores no mestrado, no sentido mesmo de discriminação, mas venci isso. E aí, 2 anos depois, abri o concurso na PUC, e eu fui tentar a vaga com outros colegas, fui aprovada e a partir daí passei a ser professora concursada na PUC. E hoje sou doutora, fiz meu doutorado e agora também dando aula como assistente no pós-graduação. Mas eu quero dizer tudo isso por quê?
Hoje eu vejo os meus alunos, quando eu fui formada, eu me formei em 1988. Como eu estudava de manhã numa universidade, onde as pessoas têm um grau econômico mais elevado, e eu estudava de manhã, eu dizia, os meus pares estão à noite. E aí, no culto ecumênico, eu vi que nem à noite eles estavam, eu era a única da faculdade de Direito. Assim como nos anos anteriores, só tinham 2. E quando veio a política de cotas, aumentou um pouco mais. Cotas sociais, cotas raciais. Se bem que a PUC não trabalha com as cotas raciais. Mas o processo de cotas e essas políticas para adentrar na universidade desde 2003, 2004 foram políticas assertivas. Por quê? Porque eu comecei a ver os alunos que eu não via na minha época, né? E os conflitos, algo que os alunos vêm e me falam, e aí eu comecei a pensar, eu falei, acho que Deus está me usando em alguns momentos para esses alunos. Então, eu me lembro de uma aluna que virou para mim e falou, professor, isso aqui não é meu lugar. Uma aluna bolsista do ProUni. Branca, pobre, morava em Itaquera, e quando os colegas descobriram que ela era bolsista, ela falou que estava sofrendo horrores. E ela disse para mim, aqui não é meu lugar. Eu falei, não é o lugar seu por quê? Não, aqui é gente de muito dinheiro, que me discrimina. Eu falei assim, aqui é seu lugar como é de qualquer um. O espaço público é de todos. O direito de nós estudarmos é de todos. E você não veio aqui para se preocupar com um ou com o outro. Você veio aqui para aprender. Depois, um outro grupo, recentemente, eram 5 alunos, terminou a aula, e esses 5 alunos vieram me procurar. Uma bolsista do ProUni, 3 alunos negros e uma aluna chinesa. E vieram me procurar. Professora, a senhora se formou aqui? Sim. A senhora participa? A senhora vê que nós aqui somos todo mundo integrado na sala? Eu falei, sim. Aí eles disseram, mas isso só na sala. Sabe por quê? Nós queremos que a senhora nos dê uma orientação. Quando se tem a festa dos alunos, nós somos literalmente, ficamos isolados. Nós somos discriminados. Já percebemos isso, ninguém vem falar com a gente. O que a senhora acha que nós devemos fazer quando a senhora ia nas festas? E o que a senhora fazia? E a minha resposta para eles foi, bom, primeiro eu só fui na festa uma única vez para nunca mais ir. E nessa festa eu dizia, eu preciso disso? Não. Eu preciso estar nessa festa? Não. Eu preciso estar no campus, eu preciso estar em sala de aula, eu preciso ser a melhor. Era o que eu pensava. Mas isso é o meu pensamento. Agora, dos senhores, se vocês querem estar nas festas, frequentarem as festas, vão. Mas quero lhe dizer que vai ser uma grande demora e tenham paciência se querem ser aceitos. Por conta de uma discriminação social, racial. E esses alunos enfrentavam e vinham me perguntando. Um outro aluno entrou no primeiro ano, no segundo ano, falou, professora, eu vim fazer a faculdade de Direito, e como a senhora é aluna, é professora de Direitos Humanos, eu quero aprender muito, porque eu vim de uma família tradicional, de uma família com dinheiro, de uma família cheia de preconceito, uma família cheia de racismo. Ele falava assim, eu quase caí para trás. E eu quero aprender a igualdade, eu quero ter um olhar igualitário. Esse menino falou. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu falo de uma política de ações afirmativas, quando eu falo de uma política de discriminação positiva, eu quero dizer que é necessário, sim, porque muitas vezes essa resistência cansa. Muitas vezes, essa resistência, quando você não está com Deus, porque eu tenho certeza que para eu passar por tudo isso, silenciosa, sem nunca ter falado para minha família sabe tudo disso agora, porque eu não queria trazer dor para minha família. É Deus que me ajudou. Então, eu sinto que Deus também coloca em mim uma posição para que eu possa ajudar aos jovens, a esses que estão na universidade.
Hoje nós temos políticas, jamais eu iria pensar que o Pinheiro Neto iria contratar negros. E hoje tem políticas de contratação de negros. Assim, grandes os escritórios, que era impensável. Na época, muitas vezes eu ia fazer estágio, me lembro como se fosse hoje, e essa empresa eu vou falar, chamada COFAP. Meu currículo foi selecionado, uma delas, porque tiveram outras. Meu currículo foi selecionado na PUC. E o setor de estágio me ligou e falou, Lucinéia, seu currículo foi selecionado para a empresa tal, gostaram e você vai ser contratada como estagiária. E eu passei o telefone para entrar em contato. E assim, a pessoa entrou em contato, olha, você vem tal dia, às 14 horas, aqui trazer só os seus documentos, porque nós gostamos muito do seu currículo. Bom, peguei e fui. Na COFAP, salvo engano, Rua Borba Gato, eu sei que ficava em Santo Amaro. Cheguei às 14 horas, a primeira coisa que falaram, toma ficha e preenche. Eu falei, não vim preencher ficha, eu vim trazer a documentação. Então você aguarda. Bom, deu 2, 3, 4, 5h30, apareceu a pessoa. E isso eu sempre perguntando aonde e a que horas eu seria atendida. Aí passou a pessoa e disse, olha, a pessoa que ia te entrevistar já foi embora, teve uma reunião e agora foi embora, depois entramos em contato. Essa foi a resposta. E não foi só essa, foram de diversos e diversos lugares. O que isso significa? Te colocar numa mesma, te dizer, você daqui não passa. Isso é triste aqui no Brasil. E mais triste também a abordagem policial. As mães, eu tenho minhas amigas que têm seus filhos adolescentes. Eu tenho o meu sobrinho com 16 anos de idade. A primeira vez que ele saiu sozinho, quase matou a avó, a bisavó, a tia, a mãe, o pai, porque o nosso susto, é claro que a gente tem medo de assalto. Recomendamos para ele tomar cuidado com o celular, mas o nosso maior medo era a abordagem policial. Sabe como nós ensinamos? Tome cuidado, quando vier o policial, levante os braços, olha. As minhas amigas ligam e dizem, Lucinéia, meu filho saiu, até agora não chegou. Eu fico desesperada, tentando acalmá-las, porque nenhuma delas falam, eles serão pegos pelo bandido. Todas são unânimes em dizer, a polícia vai pará-los e vai fazer algo com eles. E isso não é legal, isso não é bom. Isso é um racismo estrutural presente aqui no Brasil. E isso cabe a nós, de alguma forma, demonstrarmos essa igualdade e fazer com que haja, de fato, políticas que sejam todos iguais. Nós estamos vendo a pandemia. Eu estou dando aula remota. Claro que há alunos, e eu não tenho dúvida que tem alunos que têm dificuldades, porque hoje perderam emprego, seus pais muitas vezes, sejam até mesmo empresários, perderam a condição de compra e tudo mais. E para se ter um computador em casa, você tem que ter um sistema de internet. E isso pode acarretar alguns problemas. Imaginemos, então, a criança que esteja estudando na escola pública. E isso significa o escancaro dessa discriminação, dessa desigualdade total, onde crianças e jovens estão se preparando para um vestibular e outros tantos dizem, mas como eu vou fazer vestibular se eu não tenho nem dinheiro para pagar o sistema, para poder acompanhar as aulas? Então, essas coisas são gritantes e eu acho que, de alguma forma, a gente tem que mudar, né? E só para encerrar, eu só vou falar mais uma coisinha. Eu dei aula há muitos anos no Centro Universitário Salesianos, também de padres. E lá eles tinham um programa de, no final de semana, fazer um trabalho com adolescentes e crianças da região norte, de uma região mais vulnerável, como Vista Alegre, e algumas regiões de lá. Então, eles pediam para que cada professor do ensino superior fosse falar com eles, dar uma aula para eles. E numa dessas aulas eu fui. E eu,
muito assim, cheguei para eles e falei, pessoal, me apresentei, e eu dizia assim para eles, escuta, quem aqui quer fazer direito? Ninguém levantava a mão. Eu falei, ninguém gosta de direito. Escuta, quem aqui vai fazer tal coisa? Quem quer fazer administração? Aí o padre virou e falou, professora, nenhum deles. Sabe por quê? Porque eles entendem que eles não têm condições de chegar numa universidade. Aí eu virei um silêncio. Aí eu virei para eles e falei, não estou acreditando em vocês. Não acredito. Como vocês podem pensar isso? Vocês têm o direito e o dever, nós temos hoje. Falei um pouquinho, claro, da minha experiência, e falei, hoje vocês têm cursinhos populares. Hoje vocês têm sistemas de cotas. E fui explicando para eles as diversas ações e dizendo, é difícil, mas a gente tem que ir. Vocês não podem pensar que vocês não têm condições de chegar a tal lugar. Bom, fiz uma fala com eles. Depois dessa fala, o que estavam quietinho foi uma aula que deveria até o meio-dia, eu fiquei até as 2 da tarde, porque todos começaram a fazer pergunta. Professor, eu trabalho numa mecânica, que curso eu devo fazer? E aí eu ia falando, fui indicando para eles alguns cursinhos populares, e fiquei tão contente, porque todos, unanimamente, levantavam a mão e faziam perguntas e mais perguntas. O que eu quero dizer? Que as pessoas precisam dessa fala. As pessoas precisam que o outro traga para ele essa questão, né? Ou seja, que ele se vê também na condição igualitária. Então, eu sou, sim, a favor de políticas. Jesus nos amou e nos trouxe o maior princípio, que é o princípio da igualdade. E eu coloquei no meu coração, Senhor, se o Senhor traz esse princípio da igualdade e me deu a oportunidade de resistir a tudo isso, é porque algo o Senhor quer que eu faça. E eu estou sob seu comando, né? Então, tenho alunos que vêm me falar diversas situações que eles estão sofrendo, enfim, né? Mas eu vejo que há um propósito do Senhor, né, em nossas vidas e para que a gente possa fazer o melhor, principalmente para aqueles jovens que têm. Né? Eu me recordo que eu não queria ser advogada, eu queria ser diplomata. A minha vida era para ser diplomata. Então, quando eu saía da sala de aula e abria e via assim, inscrições abertas para o Rio Branco, Itamaraty, e aí eu caí em mim, anos 80, e dizia, puxa vida, jamais, né? Como eu, negra, mulher, pobre, vou ter condições de ir para o Itamaraty. Isso não é legal na vida de ninguém. Nós temos que ter igualdade, independentemente de qual condição que for. É a vontade de escolha. Por isso que eu também não acredito em mérito. Não acredito em meritocracia. O mérito só existe quando você tem um Estado que te dá uma igualdade universal. E o direito de todos estudarem em escolas e fomentar o seu direito. Então, a chamada meritocracia, na minha opinião, não existe quando existe desigualdade de direitos. É isso. Me permitem e desculpem pela... Acho que eu ultrapassei o horário, né, bispo? Mas é que eu fico muito empolgada, né? E vejo que isso é necessário. Mas, acima de tudo, eu vejo que tudo que eu tenho feito a vontade de Deus, isso eu sinto. Né? Então, a cada aula que eu termino, a cada fala que eu dou, eu vejo a presença de Deus e eu tenho que apontar, quer dizer, me permitam, né? Apontar o caminho para aquela pessoa, né? Para que ela não possa desistir. Certa vez uma amiga minha falou assim, estávamos no café e ela pegou e falou, nossa, minha irmã foi para os Estados Unidos, falou lá a cidade que a irmã foi, e de repente ela abriu a loja lá, a cafeteria, e ela só viu negros. Que horror! Como o racismo nos Estados Unidos é terrível. Aí eu olhei para ela e falei, olhe nessa cafeteria. Se entrar um negro norte-americano, sai dizendo quanto o Brasil é racista. E por quê? Porque não são em todas as condições que ele se faz presente, porque ele é limitado economicamente.
É isso, desculpem. E que Deus, assim, traga o melhor para todos nós. Uma bênção, doutora Lucinéia. A gente aqui só aprendendo. O Fabiano já até colocou quando vai ser o próximo. Muito bom essa aula. Uma bênção. A gente agradece a senhora, né? Muito bom. Muito obrigada. Eu fico agradecida de poder falar até demais. Não. E com os irmãos da igreja de me escutarem. Sabe que isso, mais do que uma fala, eu vejo que é um testemunho. O que eu dei hoje foi um longo testemunho e precisava talvez falar dele, até mesmo para eu me ouvir e cada vez ter força para seguir. Sim, que vai ficar registrado. E a nossa história como igreja metodista livre, as nossas raízes, a nossa essência. Primeira igreja a ordenar uma mulher. Primeira igreja a falar que os bancos da igreja são livres, né? Que não há divisão, que não há acepção de pessoas, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio igualmente para todos nós. E dado ao pecado e a discriminação do ser humano, essas políticas que a senhora colocou afirmativas, de pontos de partida iguais, né? E nós devemos lutar por isso. As pessoas às vezes falam, não vejo cor. Isso é errado, porque tem que ver isso tem história, tem uma série de coisas que aconteceram, que daqui para frente a gente possa clarear nossa mente e ter uma mente aberta para ver todos os abusos que estão acontecendo no nosso país, na nossa sociedade, e nós como cristãos somos voz profética nesse mundo, que a gente possa ter mais pessoas como a senhora. E é um grande orgulho para a gente ter a senhora como nossa irmã em Cristo e nossa professora querida aqui, trazendo essa mensagem linda para nós. Muito obrigado. Amém. Eu que fico muito contente, muito. A primeira vez, aí eu vi falar, não, claro, já conheci a Igreja Metodista, mas eu tive na África do Sul, 1998, segundo mandato de Mandela. Eu fui para um evento onde se reunia mulheres do mundo todo para falar sobre o direito de igualdade. Igualdade no tocante, mulheres ativistas no mundo todo. E no hotel que eu fiquei, atrás, aos domingos, eu fiquei lá quase 30 dias. E aos domingos, eu escutava um canto muito lindo, muito lindo. E via passando aquelas famílias na minha frente, as menininhas de boina, enfim, os meninos de gravata, aquilo eu ficava emocionada. E aí eu fui perguntar para o gerente, eu falava, que canto maravilhoso é esse? Porque até então eu não tinha contato com a igreja cristã, né? E aí ele falou, é a igreja metodista. É a igreja metodista. Quando eu tive contato com as mulheres ativistas sul-africanas que lutaram no combate à segregação, uma delas dizia, fiquei presa e toda noite que aqueles policiais abriam a minha cela, eu clamava ao Senhor, tire-me daqui. E normalmente era horário onde todos estavam reunidos na igreja metodista, fazendo as suas orações. E ela disse que não conseguia sentir a dor no seu corpo. E ela voltava. Então, ouvindo tudo isso, eu falei, meu Deus, que igreja maravilhosa! E aí, numa situação também que eu tive aqui, liguei para o 102 e falei, vocês podem me indicar uma igreja evangélica? Eles diziam, a igreja metodista. E eu morando no Jabaquara. Aí eu fui. 102 me deu o endereço, e aí foi que eu fui. Então, a igreja metodista... Você sabe que o Mandela era metodista, né? O Mandela metodista. E uma das coisas bacanas que a gente viu no Mandela, quando ele foi presidente, ele não partiu para retaliação nem para vingança. É verdade. Porque é como também Martin Luther King, né? Então, coloquei aí um trecho do discurso famoso dele aí no É verdade. Martin Luther King, que sempre falou, né? A preocupação não é o silêncio. Também pastor, né?
Também pastor, não é o silêncio, não é a atitude dos maus, mas é o silêncio dos bons, né? Então, isso também a gente tem que ficar, não podemos ficar quietos. Alguém falou para mim, aí, bispo, eu quase peguei o telefone para o senhor me dar uma aula, mas numa outra oportunidade. Alguém falou para mim, Lucinéia, desde que o mundo é assim, e vai ficar pior, porque isso é bíblico, está na Bíblia, isso está lá em Apocalipse, você fica aí lutando, aí eu disse, então o que Deus está fazendo comigo aqui? Se eu só vim fazer de passagem. É claro que as coisas ruins acontecem, agora cabe para mim o Apocalipse, ao mencionar que pai desonrará filho, filho desonrará, enfim, eu não quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do melhor, deixar o melhor, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Se ele veio e ensinou a igualdade, o amor é isso que eu quero pregar. Agora, o que vai acontecer não me interessa, porque eu quero fazer o melhor aqui. Aí, quando ela me falou isso, eu falei, não, será que eu estou errada? Eu vou pegar e ter uma aula com o bispo. Está muito errada. Essa sua amiga precisa ir para a escola dominical, porque Jesus veio acabar com a obra do diabo em toda e qualquer instância. Né? Ele não veio apenas salvar almas, mudar o status da gente perdido para salvo. Ele veio transformar vidas, transformar a família, transformar a sociedade. E aonde tiver o mal e a injustiça, estamos nós lá para promover a justiça do reino de Deus, os valores, a libertação. Jesus veio proclamar a libertação aos cativos, trazer justiça, paz, alegria do Espírito Santo, né? E só tem alegria e paz verdadeira quando há justiça. E sejamos nós, sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, Lucinéia. Foi uma excelente aula. Você mandou muito bem, mais uma vez, é claro. E seu testemunho também, olha, aconselho aí o pastor Samuel a chamar você para falar para todos os jovens do concílio, como eles têm feito reuniões aos sábados, você dá esse seu testemunho de vida para mostrar essa coragem, essa valentia, e que é através da educação que se promove muita revolução. Né? E eu creio que a mudança do Brasil passa pela educação, certamente, e você é um exemplo disso. Tá? Parabéns.